Olá, tudo bem com você? Meu nome é Felipe, sou cofundador da Escola Nato Pleno e estamos aqui para falar de um assunto muito importante, de extrema relevância. Como e quando as enfermidades iniciam? Você já parou para pensar nisso? Agora, antes de entrarmos no nosso tema propriamente dito, eu gostaria de te fazer um convite. Se você ainda não conhece a nossa escola, entre no nosso site, visite o nosso site, natopleno.com. Voltando ao nosso tema, então, nós precisamos, antes de entender como as enfermidades iniciam, entender o que é saúde. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo bem-estar que envolve o físico, mental, social e espiritual, de forma que, se um desses não estiver bem, os outros são afetados. Um dos livros mais famosos da medicina, a Fisiologia Médica de Guyton, vem trazendo o conceito de saúde em termos mais biológicos. E lá, o autor, ou os autores vêm dizendo que saúde é nada mais, nada menos do que estar na homeostase. E o que é homeostase? Homeostase é ter equilíbrio. Então, para ter saúde, eu preciso ter um equilíbrio entre essas quatro faces: biológica, psicológica, social e espiritual. Então, daí já dá para ter uma ideia de como a doença ela começa a acontecer. Agora, tem uma teórica chamada Wanda de Aguiar Horta, que ela vem, é como se ela estivesse ampliando esse conceito do que é saúde e dividindo esses conceitos, ela vem então dissecando cada um deles. Por exemplo, ela diz que dentro das necessidades psicobiológicas, nós precisamos de oxigenação, hidratação, nutrição, eliminação, sono, repouso, exercício, sexualidade e por aí vai. Mas ela também coloca a outra face, que é as necessidades psicossociais. Segurança, amor, liberdade, comunicação, criatividade, aprendizagem. E aí vai, lazer. E aí ela usa outra face, que é a necessidade psicoespiritual. Ela diz que todos necessitamos de uma religião, precisamos de estar inseridos num contexto ético, moral, e nós precisamos de ter uma filosofia de vida. De forma que, quando um desses está afetado, os outros também serão afetados. Mas eu acho interessante que, se nós formos entender como a doença inicia, nós vamos ter uma ideia de que, quando nós saímos do equilíbrio, nesse sentido que nós já falamos, nós vamos caminhar para a enfermidade. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é onde a enfermidade inicia. Talvez um teórico lá do século XIX chamado Rodolph venha trazer para nós, de forma muito específica, o que realmente é a doença e de como ela inicia. E ele vem falando que toda a doença tem a sua iniciação dentro das células a nível molecular e bioquímico. É isso mesmo que você está escutando. Toda doença inicia nas células. E como é, então, que essas células elas adoecem? Vamos imaginar, então, que nós estamos inseridos em um meio. E esse meio, ele é hostil. O meio que estamos inseridos tem poluição, tem vários fatores que vão contribuir para termos saúde ou para adoecermos. Isso é chamado de determinantes da saúde e da doença. Quais são eles, então? Nós temos aqui a privação de oxigênio, chamado também de hipóxia. Quando uma célula ela é privada de oxigênio, ela sofre uma agressão. E se essa agressão ela não cessar, essa célula ela pode evoluir para uma lesão e até para a morte celular. Nós temos agentes físicos que contribuem e muito para o adoecimento celular. Por exemplo, as temperaturas extremas elas influenciam, a pressão atmosférica influencia, a radiação. Se nós vivemos em um meio onde temos vários tipos de radiação, né? Radiação ionizante, temos o sol, temos máquinas de raio-x e temos várias outras coisas
que emitem radiação. Isso tudo vai lesionando as nossas células, né? O choque elétrico lesiona também a célula. E isso é um tipo de agressão celular através de um agente físico. Mas também temos agentes químicos. Quais são eles? Nós temos fármacos, nós temos drogas, né? Por exemplo, se eu tomo um paracetamol e ao tomar esse medicamento eu não tenho um controle de tempo, esse medicamento ele pode ser hepatotóxico. Ele vai lesionar as minhas células do fígado. Então, os fármacos, eles lesionam as nossas células. As drogas também lesionam. Cocaína, heroína, maconha, né? O sal, açúcar e até mesmo o oxigênio que nós precisamos para sobreviver também são formas de substâncias que agridem o nosso corpo, né? Nós temos oxigênio, uma forma de oxigênio super reativo chamado de oxigênios ou superóxidos, né? Ou também chamado de radical livre. O radical livre, ele afeta diretamente a nossa saúde celular. Além disso, nós temos contaminantes, venenos, né? Principalmente para aquelas pessoas que vivem em regiões, por exemplo, onde eu estou, né, o sul do país, onde a pulverização aérea, né, das plantações. Essa pulverização aérea faz com que o alimento ele venha carregado de tóxicos, de químicos, e ao ingerir esse alimento, nós somos contaminados, a nossa célula sofre uma agressão. Agentes infecciosos, vírus, parasitos, bactérias, fungos, prions, tudo isso são agentes biológicos. É simples. Quando eu pego uma gripe, eu logo adoeço. Quando eu pego uma infecção bacteriana, eu logo adoeço se o meu corpo ele não está forte o suficiente para combater essa infecção. Além disso, nós temos reações imunitárias. Reações essas que podem ser reações antiexógenas ou antiendógenas. Elas podem acontecer por um mecanismo, né, de agressão externa, ou seja, quando algo externo tenta me afetar, o meu sistema imunitário vai reagir a esse agente estranho, anti-exógena. Isso vai fazer com que as células também sejam agredidas. Além disso, nós temos antiendógenas. Já ouviram falar das doenças autoimunes? Sim. As doenças autoimunes acontecem quando as células do próprio corpo agridem as células do próprio corpo. As células do corpo agredindo as células do próprio corpo se chama reação imunitária ou doença autoimune. Essas doenças autoimunes, por sua vez, estarão, em muitos casos, diretamente relacionados a problemas psicológicos. Já é de se esperar e já é comprovado cientificamente que a maior parte das doenças hoje em dia iniciam na mente, no psicológico. Além disso, nós temos as anomalias genéticas, né? Essas anomalias podem ser congênitas, eu posso nascer com elas, ou elas podem ser modificações estruturais. Por exemplo, a radiação, ela chega até um núcleo celular, onde há um material genético, ela lesiona isso aí, né? Fazendo com que haja uma modificação estrutural no nosso DNA. E isso essa célula sofre uma anormalidade genética. Além disso, nós temos como fator de lesão celular distúrbios nutricionais. Então, se eu estou obeso, as minhas células sofrem. Se eu estou desnutrido, as minhas células sofrem. Se eu como ultraprocessados, as minhas células também sofrem, né? E por último, nós vamos falar, né, das desordens psicossociais que causam, né, as chamadas psicossomatização, que é quando a minha doença psicológica, ela se exterioriza através do meu físico. Pode se exteriorizar através de uma gastrite, de um câncer, né? Ou de várias outras coisas, de uma dermatite. Então, ela pode se manifestar dessa forma. Tudo isso para dizer que
todos os tipos de estresse e influências nocivas que as nossas células sofrem, exerce um efeito maléfico a um nível molecular e bioquímico. E isso reverbera através de sinais e sintomas, né? Então, quer dizer que quando aparecem os sinais e sintomas, na verdade, a doença ela já iniciou bem antes. Bem antes de você notar, ela já iniciou. Como que ela iniciou? Ela iniciou lá dentro da célula, quando ainda era imperceptível, a um nível bioquímico. E é por isso, eu gostaria de falar aqui, é por isso que é interessante os check-ups. É por isso que é interessante a visita a um profissional de saúde, quer seja ele um naturopata, quer seja ele um médico, um nutricionista, profissionais que são capazes de avaliar a sua saúde e de solicitar biomarcadores, né? Fazer um check-up bioquímico do sangue para ver como é que está o seu funcionamento a nível celular. Se a sua célula está sendo agredida, se ela está sofrendo alguma agressão. Se ela estiver sofrendo essa agressão ela vai ser progressiva. Isso quer dizer que se eu não cesso o estímulo, essa célula ela pode ser lesionada. E quando ela é lesionada, ela perde a capacidade de se adaptar. Felipe, mas o que é isso? Te explico. Veja só. Imagine você. Imagine você num tempo frio. Como que você se porta num tempo frio? O que você veste em um tempo frio? É certo que muitos irão vestir roupas de frio, casacos, né? E a depender da região, um casaco muito grosso para cobrir o frio, né? Agora vamos mudar de situação? Suponhamos que você saiu do frio e você está com essa roupa de frio. E daí você vai para um lugar muito quente. O que você vai fazer com essa roupa? Você vai tirar essa roupa. É a mesma pessoa, mas essa mesma pessoa se adaptou nos diferentes climas. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero fazer uma alusão aqui às nossas células. Por quê? Porque as nossas células elas se adaptam ao ambiente ao qual elas estão. Se é um ambiente que está lesionando elas, ela vai modificar a sua estrutura a fim de que a agressão ela possa ser menos intensa e provoque menos danos. E como que seria essa adaptação celular? Essa adaptação celular, ela pode funcionar na modificação do tamanho da célula, na quantidade de célula, na função e na forma da célula. Por exemplo, quando nós falamos de modificação no tamanho e número da célula, nós estaremos falando de 3 tipos de adaptação celular, que seria a atrofia, quando ela diminui de tamanho, a hipertrofia, quando ela aumenta de tamanho, e nós também falamos da hiperplasia, quando ela aumenta a quantidade do número de células. Quando nós falamos de função e de forma, nós estaremos falando de metaplasia e displasia. Agora, nesse ponto aqui, eu preciso falar algo interessante para você. Por quê? Porque a metaplasia é a substituição da célula, enquanto que a displasia ela é o crescimento desordenado da célula. Isso significa o quê, Felipe? Quando nós falamos de atrofia, quando nós falamos de hiperplasia, quando nós falamos de hipertrofia e de atrofia, nós estamos falando de algo que é meramente um fator de adaptação. As células, elas se adaptam ao meio em que elas estão. Agora, quando nós estamos falando dessa função e forma modificada, nós estamos falando sim de uma adaptação, mas aqui ela é patológica.
quando nós falamos da modificação em tamanho e número, nós estamos falando de uma adaptação que pode ser tanto patológica quanto fisiológica. Um exemplo, quando eu vou na academia, que eu faço musculação, meu músculo cresce, a célula cresce o seu tamanho. Eu estou falando de uma hipertrofia. Se eu paro de ir na academia, ela diminui de tamanho. Nós estamos falando de uma atrofia, mas isso é fisiológico. Mas isso pode ser também patológico. A atrofia também pode ser patológica. Agora, quando nós falamos de modificação de função e forma, no que diz respeito à metaplasia e no que diz respeito à displasia, aí sim, nós não estamos falando de modificação e adaptação fisiológica. Nós estamos falando de algo extremamente patológico. E, por assim dizer, nós estamos falando de uma célula de um tipo celular que é precursora de neoplasia. Sabe o que é neoplasia? Câncer. Então, só passando aqui para entendermos isso de uma forma muito clara. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos um aumento da carga de trabalho do nosso coração, quer seja porque a gente está comendo muito sal, né? Comendo muita gordura, comendo muito sal, sangue está viscoso, o sal chama água, água aumenta o volume do sangue, o volume do sangue aumentado causa hipertensão arterial vai fazer mais volume no coração e mais pressão. Isso vai aumentar a carga de trabalho do coração. Então, essa célula que está num tamanho normal, ela não está dando conta de tanto trabalho. Então, para dar conta do trabalho, ela precisa aumentar de tamanho. E o que acontece com o coração? O coração sofre uma condição chamada de hipertrofia. Hipertrofia ventricular. Por quê? Porque o nosso ventrículo é responsável pela maior parte, né, da sístole. Ele contrai muito forte. É para mandar sangue para o corpo inteiro e para os pulmões para que o sangue seja oxigenado. Então, o que acontece? Se não está dando conta da pressão e do volume de sangue, então as células começam a aumentar de tamanho. Hipertrofia. E ao hipertrofiar, o coração fica grande, uma condição chamada de cardiomegalia. Porém, essa condição de cardiomegalia vai levar a uma insuficiência cardíaca, né? Então, ele está se adaptando, porém, ele vai fazer uma insuficiência a longo prazo. Então, a hipertensão não tratada por conta de um excesso de sal a longo prazo vai levar a uma hipertrofia cardíaca que vai cursar com a insuficiência cardíaca. Atrofia, né? O que podemos pensar de atrofia? Quando um órgão ele não usa, ele está em desuso, então ele sofre uma atrofia. Nós já falamos sobre isso aqui. E a hiperplasia, o que seria? Por exemplo, se eu pego a próstata, né, de algumas pessoas, né, do sexo masculino, acima de uma certa idade, ela pode sofrer, por conta de várias questões, uma situação chamada de hiperplasia benigna prostática. E o que significa? O que significa isso? Hiperplasia benigna prostática. Significa que a quantidade de célula da próstata ela está aumentada. Se o número de células da próstata está aumentado, essa próstata ela ficou maior. E se ela ficou maior, especialmente na direção daqui, das periferias para o centro, no centro nós temos o conduto urinário. Então, o que vai acontecer? Vai crescer, crescer, crescer e cerrar o conduto urinário. E é por isso que uma das manifestações clínicas da hiperplasia benigna prostática é justamente a dificuldade de urinar. E o que seria, então, a metaplasia? Vamos colocar um exemplo aqui bem interessante, porque muita gente tem o tal refluxo, né? Refluxo gastroesofágico.
quer seja porque come muito, come em demasia, né? E ao comer demais, fica voltando, quer seja porque enche a barriga e vai deitar, né? E daí a comida ela volta, ou quer seja por uma deficiência, né, no esfíncter esofágico inferior, essa comida também, esse ácido estomacal, ele vai voltar, né? Só que tem um detalhe. As células do estômago, elas estão especializadas e elas produzem muco que reveste o estômago e por isso o estômago não sofre com esse ácido produzido pelo próprio estômago. Agora, quando eu sofro um refluxo, o que vai acontecer? As células do meu esôfago, elas não estão prontas para receber o ácido. Nós temos ali um epitélio que não está preparado para receber esse ácido. E o que vai acontecer? Essas células, elas precisam se adaptar. E ela se adapta de qual forma? Eu gostaria que você imaginasse que você está em uma função em uma determinada empresa, só que o seu chefe chegou para você e falou assim: olha, chegou uma demanda diferente aqui, e agora a sua função não é mais essa, você vai fazer outra coisa. Aí você vira para o chefe e fala assim: mas chefe, eu não sei fazer isso. E aí o chefe fala bem assim: olha, tudo bem, então vamos fazer o seguinte: você continua cuidando só da sua parte e eu vou providenciar outra pessoa para assumir o seu lugar aqui neste momento e você vai para outro setor, né, fazer algo que você conheça e essa outra pessoa vai te substituir para fazer o trabalho. Isso é o que acontece nas células do esôfago. As células do esôfago, elas dão lugar para outras células que sabem fazer o serviço de proteção contra a acidez do estômago. Só que tem um detalhe, isso leva a uma condição chamada de esôfago de Barreto. E não sei se vocês se recordam, agora há pouco eu disse que metaplasia é precursora, são células precursoras de células neoplásicas. Então, de metaplasia vai para uma displasia e depois de displasia vai para neoplasia. Então, o esôfago de Barreto, esse refluxo que leva à condição de esôfago de Barreto, pode levar a um câncer de esôfago. Displasia, como eu disse aqui agora, é um crescimento desordenado, né? Então, você não cessou o estímulo. O que é o estímulo nesse caso? Acidez, né, que está voltando para o esôfago. Refluxo gastroesofágico. Não cessou o estímulo. Continuou sendo atacada. As células lá no esôfago continuaram sendo atacadas. Essas células, então, elas vão começar a multiplicar, mas elas se multiplicam desordenadamente. A sua forma começa a ficar muito feia. Não cessou o estímulo, continuou a receber ácido, essas células que estavam se multiplicando bem feiazinhas, elas agora se transformam em células neoplásicas. E o que seria isso? Essas células neoplásicas, as células normais, elas estão todas juntinhas, né? Então, elas estão ali todas juntinhas, todas bonitinhas, só que as células neoplásicas, elas perdem a capacidade de adesão uma na outra. E ela, então, começa a soltar, viajar e ir para outros lugares. Qual é o nome disso? Metástase. Então, isso são células cancerígenas. É claro, eu estou falando de forma grande, eu estou exemplificando algo complexo, né? Porque tem fases, né? E em cada uma dessas fases, as células se comportam de uma forma. Mas, de forma geral, diríamos que as células cancerígenas, elas perdem a capacidade de aderir-se umas às outras, elas soltam, elas têm um potencial de proliferação muito rápido e desordenado, né? E ela se solta, viaja e vai parar em outros lugares, ok? Agora, para resumir tudo isso, voltando ao caso, como as doenças acontecem? Através de estímulos nocivos nas nossas células. E tudo bem. Como então refazer o caminho de volta, né? Como fazer o caminho de volta? Como fazer essa célula que está tendendo ao adoecimento voltar a ser uma célula normal? Diz uma lei aqui da patologia que existe uma lesão que ela pode ser reversível ou ela pode ser irreversível. Tudo vai depender da quantidade do estímulo e da intensidade do estímulo.
Se você lesa durante anos essa célula, provavelmente a capacidade dela de voltar a ser uma célula normal, ela vai estar reduzida. Ou pode ser que nem seja possível mais. Agora, se você retira o estímulo, né? Qual é o estímulo? O estímulo pode ser ficar expondo a pele a uma quantidade de sol absurda, sem proteção. O estímulo pode ser tomar muito medicamento, né? Fazer automedicação, ser um hipocondríaco, né? Está intoxicando o fígado, as células do fígado, os hepatócitos estão intoxicando. O estímulo pode ser fumar cigarro, né? Beber bebida alcoólica, usar drogas. O estímulo pode ser comer o que não deve, né? Está cursando com hipertensão, está cursando com refluxo. Então, o que faz para você sair dessa célula que está tendendo a adoecimento? Só tirar o estímulo. É muito simples. Tirando o estímulo, há uma possibilidade gigantesca, se essa célula não estiver lesionada irreparavelmente, há uma possibilidade dessa célula voltar ao normal se cessa o estímulo. Agora, se não cessa o estímulo e ela agora está totalmente lesionada, o que acontece com essa célula? Ela vai morrer. Seria o processo natural. Mas, de verdade, nem sempre isso acontece, como é o caso das neoplasias. A célula perde o mecanismo de suicídio celular, chamado de apoptose. Tá? Processos de autofagia, apoptose, tudo isso é inibido no processo neoplásico. Então, a célula, ela perde a capacidade, lá dentro da célula tem uma organela chamada de mitocôndria. Essa mitocôndria ela é uma sinalizadora. Ela sinaliza quando a célula precisa de morrer, quando ela está doente. Mas nas células neoplásicas isso não acontece. As células se multiplicam e não morrem. Agora, em outros processos, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, o que vai acontecer? A lesão é muito intensa, ela é tão intensa que a célula ela não resiste, sofre uma lesão e morre. Mas ela não morre por apoptose, que é uma morte programada. Ela morre como? Ela morre por uma morte chamada de necrose. E na necrose, a membrana celular da célula se rompe, as enzimas que tem dentro da célula são liberadas para fora, é liberado fatores inflamatórios e as outras células que estão em volta daquela célula que foi lesionada também começam a ser lesionadas. Isso daí é um resumo clássico do que seria, então, a forma como o nosso corpo adoece e como nós podemos reverter essa situação. Então, reverter significa tirar o estímulo. Você deseja tirar o estímulo que tem te adoecido? Conte isso para outras pessoas e siga-nos em natopleno.com.